Olá meus caros, aqui é o Tempter60 de volta com mais um vídeo, prosseguido com a maratona Histórias do Hulk publicadas no Brasil. E agora aqui estamos no arco Planeta Hulk, publicado no título Universo Marvel, lá em 2007. E antes de eu comentar aqui, né, sobre as próximas edições de Universo Marvel, eu quero ressaltar algumas curiosidades que eu não ressaltei no vídeo, tá? No vídeo anterior, na verdade, né? Que é uma edição do Universo Marvel, né? Que trouxe de volta o Hulk na capa, um arco de Planeta Hulk, uma parte do arco, né, de Planeta Hulk, Lealdade, parte 2 e 4, foi publicado no Universo Marvel número 32, que apresentou, na verdade, um personagem novo, né? Chamado Amadeus Cho, né? E Amadeus Cho, ele faz parte de uma das mentes mais brilhantes do universo Marvel, ao lado do Bruce Banner, Reed Richards e outros, tá? Esse personagem foi criado com esse propósito. E aí o Amadeus Cho, ele invade, né, um dos laboratórios na caverna do Bruce Banner ali, né, que ele acabou construindo, né, esses esconderijos, o laboratório dele lá, aqueles laboratórios da década de 60, né, para ele fazer as pesquisas, embora que um explodiu ali no run do Peter David, mas depois foi descoberto que o Banner tinha outras cavernas ali, que eram laboratórios secretos, né, enfim. Aí esse Amadeus Cho, ele entra na caverna ali, aí ele coloca um dispositivo e ele vê ali que a gravação dos Illuminati, que baniram o Hulk da Terra. E aí depois o Amadeus Cho descobre, né, que o Hulk foi traído pelas pessoas das quais ele confiava, né, que são os heróis da Marvel. E aí depois temos um diálogo do Amadeus Cho com o Reed Richards, né? O Amadeus Cho fala, pô, vocês baniram o Hulk, vocês estão lascados aqui. Na hora que ele voltar, ele vai voltar muito enfurecido. Aí o Reed Richards, ele diz ali, né, numa comunicação respondendo ao Amadeus Cho, que é impossível o Hulk voltar, porque o planeta, né, que eles baniram o Hulk, exilaram o Hulk, é impossível, né, de possibilitar qualquer tipo de retorno. E aí depois o Amadeus Cho, ele começa a questionar os Illuminati. Como é que vocês podem banir o Hulk? O Hulk já salvou o mundo várias vezes, né? Como naquela vez em Guerras Secretas, que ele sustentou o peso de uma montanha para que os heróis não morressem esmagados. E aí depois a gente vê que no planeta, né, que os Illuminati queriam que o Hulk fosse, simplesmente não aconteceu, né? Aí eles descobrem ali, né? E o Amadeus Cho, ele prevê que se o Hulk voltar, o bicho vai pegar para a Terra e para os Illuminati. E o Amadeus Cho, ele tenta encontrar o paradeiro, né, do Hulk, né, que ele considera como um amigo, né? E depois teve uma edição lá que foi publicada em Amazing Fantasy, que não foi publicada em Universo Marvel, que foi o primeiro encontro do Amadeus Cho com o Hulk. Essa edição, tanto quanto inútil, né, mas o que vale aqui é a apresentação do personagem Amadeus Cho. Bom, essa curiosidade que eu queria ressaltar aqui, né? Essa história do Amadeus Cho foi publicada em Incredible Hulk, volume 2, número 100. Vamos para a próxima aqui, né? Eu não quero que esse vídeo tome muito tempo. Bom, como eu já havia ressaltado, né, o Hulk, ele acabou depondo o Rei Vermelho, né? Ele ficou imensamente poderoso. Uma cena que o Rei Vermelho, ele separa as placas tectônicas que sustentam o planeta, e o Hulk, com a força dele, ele desce até o núcleo do planeta, né, na lava ali, e junta as placas tectônicas, mostrando um poder sobre-humano, né, na verdade, do Hulk, né, que estava absurdamente forte, né, consequência da raiva, né, a raiva dele tornou ele consequentemente poderoso, né, enfim, né. E aí quando o Hulk, ele depõe o Rei Vermelho, e obviamente o Hulk se torna rei, que já ressaltei no vídeo anterior ali, o Hulk, ele se torna rei, aí ele começa, né, o Hulk tem uma ideia que agora o rei ali, o tirano, né, o ex-rei, na verdade, o Rei Vermelho, né, o tirano lá, o comunista ali que foi deposto, o Hulk decide que a melhor maneira de salvar o planeta, que já havia sido destruído pelo Rei Vermelho, é unir os povos de Sakaar, e chega de guerra, né, embora que tenha algumas diferenças ali, de algumas
tribos, né? Umas tribos que acabam querendo se digladiar ali. E o Hulk fala: se vocês querem se matar mesmo, vão na arena do Rei Vermelho. Mas quando o Hulk o Hulk dá liberdade para que ele se mate ali, o Hulk fala: não, agora vocês vão me atacar, né? E o Hulk estava disposto a sofrer qualquer tipo de dano físico ali. Ele queria realmente ser levado até as últimas consequências, como aconteceu quando ele caiu e Sakaar ali, foi atacado, mas a raiva do Hulk mostrava que ele possuía uma resistência totalmente absurda, né? Então ele podia ser ferido de todas as formas, até com as lanças lá de Sakaar penetrar na pele dele, arrancar sangue mesmo, que isso só deixaria o Hulk mais enfurecido e mais ansioso, assim, com mais vontade de guerrear mesmo, né? De esmagar, de destruir mesmo, né? Porque a raiva do Hulk é algo incontrolável. Então isso é bem interessante de ver. Aqui, a Universo Marvel já não estava dando prioridade para as capas do Hulk, né? Enfim, um grande erro, né? Mais ou menos estava publicando, acho que 2 histórias por edição, depois eu corrijo aí no vídeo. Aí quando o Hulk tenta unir os povos de Sakaar, a gente vê que a tarefa dele, né? A princípio podia ser uma tarefa boa, né? O Hulk até descobre, né, que o Hulk até quer uma rainha, né? Quando ele se torna rei, ele fala assim: eu quero uma rainha agora, eu quero viver uma vida de paz, eu encontrei minha morada. E essa rainha seria a personagem Caeira, a fortaleza com que o Hulk já estava tendo uma química com ela, né? A Caeira, que a princípio era inimiga do Hulk, trabalhava para o Rei Vermelho, depois que ela viu que o Hulk, né, assim como os outros eram apenas escravos do Rei Vermelho que podiam ser sacrificados ali, a Caeira ficou do lado do Hulk e do pacto de guerra. Aí depois o Hulk, quando ele quer uma rainha, o Hulk vai ter relações amorosas com essa Caeira, e nessa relação o Hulk acaba possibilitando, né, a manifestação do Bruce Banner, para que a Caeira, né, no segredo entre os dois ali, a Caeira e o Hulk, a Caeira veja a verdadeira face do Hulk, que é o Bruce Banner. E é muito interessante que quando o Hulk reverte a forma do Banner, o Banner já reverte instantaneamente na forma do Hulk, né? Assim como quando o Hulk deixa a energia gama dele alimentar os espinhos, ele permite que a energia gama dele alimente os espinhos, aqueles espinhos, milhões de Sakaar ali, mas depois, né, para não vitimar outras pessoas, né, desgraçar a vida de outras pessoas, eles se alimentam da energia irradiada do Hulk, e o Hulk volta a ser o Bruce Banner, mas instantaneamente o Banner já volta a ser o Hulk, né, pelo fato do Hulk dominar ali, né, esse conflito entre homem e monstro por causa da raiva do Hulk, né? Ao mesmo tempo o Hulk estava muito raivoso, e o Bruce Banner permitiu que o Hulk ele apenas prevalecesse em Sakaar, tá? Enfim. Bom, é muito interessante ver isso aí. Agora tô tentando lembrar de alguma coisa para eu ressaltar aqui, mas se não lembrar, ressalto no próximo vídeo. Bom, enfim, né? Temos aqui a união, né, de Banner e Hulk, os dois ali pela primeira vez pensando, né, da mesma forma. Acho que eu lembrei aqui, né? Acho que no plano mental mesmo, né? Essa versão do Hulk é a versão ali que o Stan Lee trouxe pela primeira vez naquelas histórias dos anos 60, que o Peter David resgatou naquele arco A Tempestade, a versão que se tornou o Cicatriz Verde. Ele é uma versão que domina o plano mental, né? Ele tem uma forte resistência ali, tá? Então isso já é algo que torna o Hulk essa versão do Hulk algo mais assim perigosa, sabe? Tudo mais, né? Acho que agora eu lembrei de ressaltar aqui. Bom, a Universo Marvel já estava, né, vetando as capas do Hulk. Aí chegamos à edição final, né, do arco Planeta Hulk, né, Armageddon, que é um arco de 2 partes. O reinado do Hulk Sakaar ali acaba não dando certo, né, porque tudo que está relacionado ao Hulk termina em tragédia. Ele veio para salvar, mas no fim, né, por outro lado, ele também veio para destruir, né, e quem está perto do Hulk é vitimado por essa tragédia, né. E o Hulk ali, né, infelizmente, quando ele tenta viver uma vida de paz ali, né, uma ogiva explode em Sakaar, ele quer reunir os povos, tudo parece estar bem ali, houve uma comemoração, e de repente uma ogiva explode em Sakaar ali com a gravação dos Illuminati, aquela gravação que trouxe o Hulk para o planeta. E aí acaba matando todo mundo, né, todos os povos que o Hulk queria
que a paz prevalecesse ali, reconstruir, né, reestruturar o planeta, a ogiva, né, acaba sendo acionada e na edição anterior, né, a essa parte desse arco do planeta Hulk, Armageddon, né, Armagedon, a gente vê que um certo personagem do Pacto de Guerra que sempre ficou ali paparicando o Hulk, querendo que o Hulk fosse um monstro mesmo, ou tudo que o Hulk falava, esse personagem ficava copiando. A gente vê que esse personagem era contra, né? Eu não vou dizer o nome aqui, mas esse personagem era contra o fato do Hulk, né? Ao querer unir os povos. Esse personagem sempre queria ver o Hulk como um monstro mesmo. E a única forma de ver o Hulk como um monstro, para a raiva dele voltar, né? Não que o Hulk havia perdido a raiva, o Hulk deixou de ficar enraivecido ali, né, a raiva interior, mas quando ele viu que o Sakaar, ele acabou depondo o Rei Vermelho de Sakaar, ele queria unir os povos e deixou um pouco a raiva de lado para ele viver uma nova vida. Mas isso é tirado dele rapidamente. E esse personagem, né, que obviamente ele tomou todas as precauções para fazer com que o Hulk se tornasse um monstro infeliz novamente, e destruidor e tudo mais, transforma o Hulk num destruidor de mundos, né? E tomou as providências para que o planeta se deteriorasse ali com essa ogiva implantada ali na nave que trouxe o Hulk de volta a Sakaar. Inclusive essa nave o Hulk deixou guardada ali. Ele não queria se livrar dessa nave porque seria uma forma dele se lembrar dos Illuminati e um dia, né, voltar para a Terra por um possível acerto de contas. Bom, eu acho que agora, né, já encerrei aqui, né, o arco Planeta Hulk, tá? Que terminou nessa edição do Universo Marvel que vocês estão vendo aí na imagem do vídeo. Foi um arco muito bom. E obviamente quando ocorre essa tragédia em Sakaar, né, infelizmente a rainha do Hulk, na nova rainha dele, que é a Caeira, a Fortaleza, acaba morrendo incinerada. E a Caeira estava grávida. E segundo, né, o que o Hulk ele concluiu aqui, né, o que mostra, né, no arco final, que a Caeira perdeu o filho que estava no ventre dela, que seria o filho do Hulk que ele teria com essa personagem no planeta Sakaar. E a Caeira acreditou também que ela poderia viver com o Hulk, com o filho, né, com o filho de ambos ali, num planeta totalmente reestruturado, onde o sangue do Hulk iria dar vida, né, às plantas ali, né, e iria florescer, né, novos cultivos e tudo mais ali, também muito extraída do Bill Mantle isso aí, né, esse momento. Mas infelizmente a desgraça prevaleceu e Sakaar e matou a rainha do Hulk, a segunda rainha do Hulk, que é a Caeira. Aí o Hulk ele fica muito emputecido, que ele vê que o mundo dele foi totalmente destruído, as pessoas foram dizimadas, e o Hulk ele vê que ele tem mais motivos para odiar os humanos, né, que ele logo vem em mente a imagem dos Illuminati, né, da equipe que a organização, a equipe ali que exilou o Hulk da Terra, vem logo em mente, né, a imagem dos Illuminati. O Hulk fala: vocês criaram, vocês humanos, né, com sua bomba estúpida, vocês criaram uma criatura, um monstro, né, o mais forte que existe, o único que existe, né. E aí o Hulk, quando ele vê que o planeta dele não pode voltar mais, é mesmo ele querendo ser o salvador, né, o filho de Sakaar, né, mas na verdade ele viu que ele era o destruidor de mundos o tempo todo, porque a tragédia sempre esteve ao redor do incrível Hulk. Não importa o que aconteça, a tragédia sempre vai estar ao redor da vida de Bruce Banner, tá? Aí quando o Hulk volta, ele decide voltar para Sakaar, ele pega a nave ali, a nave que ele guardou ali, né, faz os preparativos, os únicos que restaram do planeta Sakaar, que é que os membros do Pacto de Guerra, incluindo esse aí que provavelmente acionou o ogiva ali, né, para acabar com a felicidade do Hulk. O Hulk volta para Sakaar e aí começa o prólogo, né, para a primeira e única saga do Hulk no universo Marvel e o fim de Planeta Hulk. O Hulk está voltando de Sakaar, né? Tá viajando no espaço ali com a nave, ele em cima da nave ali e respirando numa boa, né, na atmosfera ali, né, no espaço, sem precisar de aparelho nem nada, como ele já havia feito. Quando ele deu um jeito de livrar, né, o Sakaar da ameaça dos espinhos, o Hulk mandou os espinhos para a Lua, ele respirou, o Hulk respirou numa boa no espaço, porque ele já se encontrava em outro nível de resistência, né, enfim, essa persona ficou ainda mais poderosa, ainda, um nível totalmente sobre-humano. Enfim,
Eu já falei demais aqui e aguardem que no próximo vídeo eu vou comentar as edições vinculadas, né, na mensal do Hulk, Incredible Hulk, lá do volume 2, que foram publicadas no universo Marvel, relacionada com a saga, uma saga que vai fazer com que o Hulk ele volte para a Terra. Na verdade já está voltando para a Terra enfurecido. Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.